Esses cristãos que Paulo está enviando agora, uma das suas primeiras cartas, é os mesmos cristãos que muitos deles estavam ali confessando e professando o nome de Jesus. Eram cristãos que foram testemunhas, eram muitos que viram a glória e a majestade de Deus, eram muitos que puderam contemplar ali os milagres, sinais e prodígios, e até muitos também viram nosso Salvador, Jesus Cristo, ressurreto, porque a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele não só apareceu a Pedro, João, a Tiago e aos discípulos, mas também apareceu a muitos, e a Bíblia diz que mais de 500 pessoas puderam contemplar a presença de Jesus ressuscitado. E isso fez com que os cristãos vieram a crescer a cada dia mais. Eles vieram a ser testemunha, e muitos deles também foram mártires por pregar a palavra de salvação. Eles agora não estavam pregando Jesus crucificado, eles não estavam pregando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que foi açoitado. Eles não estavam pregando Jesus que foi perseguido. Eles não estavam pregando Jesus que estava com o cravo na mão, que estava com o cravo no pé, que estava com o coroa de espinho sobre a cabeça. Não, eles não estavam pregando Jesus que foi levantado de madeireira e colocado, louvado seja o nome do Senhor, na terra, chamado Sedama, crucificado como uma vergonha. Eles não estavam pregando um Jesus que perdeu a guerra, eles não estavam pregando um Jesus que perdeu a batalha, eles não estavam pregando um Jesus que perdeu o controle. Ao contrário disso, eles estavam pregando um Jesus ressuscitado, um Jesus que estava vivo, um Jesus que ressuscitou, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que venceu Satanás e seus demônios, um Jesus que nos deu a redenção e a libertação para a nossa alma ter descanso eterno. Os apóstolos pregavam, e não só pregando, testemunhavam. Porque, meu irmão, nós podemos ver que pregar o Evangelho não é somente necessário, mas também é necessário testemunharmos o Evangelho. E como assim, pregador? Eu prego as palavras que estão escritas na Bíblia, mas também eu tenho que pregá-la com a minha vida. E os cristãos da atualidade não só diziam que Jesus cura, batiza, salva ou liberta, eles não só diziam que tinham que ter uma vida santa, eles não só diziam que tinham que ter uma vida reta, mas outrora aqueles homens pregavam e também aqueles mesmos homens viviam, aqueles homens pregavam e aqueles homens testemunhavam, porque foi assim que diz Jesus quando pregou o sermão na montanha no capítulo 5, ele diz: olha, e assim também manifeste diante dos homens que estão na terra em você a minha luz, para que através das suas boas obras, do teu exemplo e da tua maneira de viver, o nome de Deus no céu venha a ser glorificado. E Paulo escreve mais dizendo que a nossa vida são cartas abertas, escritas e rodeadas de grande testemunha. Um crente, ele não deve ser crente somente por aquilo que ele prega. Um crente não deve ser crente somente por aquilo que ele carrega debaixo do braço, que é a Bíblia. Um crente não pode ser crente somente pela sua forma de expressar ou a sua forma de testemunhar. Mas o crente também tem que ser crente na sua forma de viver. Aqui os apóstolos Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos estavam ali pregando a palavra e começaram a testemunhar em Jerusalém. Porque Jesus Cristo, antes de ser a ascensão nos céus, ele diz: olha, permanecei em Jerusalém até que dos altos sejais revestidos de poder, porque vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Jesus Cristo estava dizendo: olha, permaneçam aqui na terra escolhida e prometida, mas vocês não ficarão por aqui, porque vocês serão a minha testemunha em toda a Judéia, em toda a Samaria, em toda Jerusalém e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Aqui vocês serão cheios do Espírito Santo. Aqui vocês serão o princípio da igreja. Aqui vocês começarão, aqui vocês testemunharão, mas não permaneçam por aqui. Daqui vocês vão adiante, daqui vocês vão além. Vão pregar, vão testemunhar, vão ser exemplo vivo, vão ser prova viva minha. Escute,
E os discípulos agora estavam ali pregando. Os discípulos agora estavam ali testemunhando. E os discípulos agora também estavam fazendo sinais e prodígios, porque o próprio Jesus encheu de poder. Ele diz: olha aí, de pregar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. E os sinais onde acompanhar aquele que crê: eles falarão em novas línguas, eles profetizarão, eles pegarão as serpentes, eles curarão, expulsarão demônios, se comer até veneno, não lhe fará coisa nem mal nenhum. Jesus Cristo estava dizendo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso número 15 e 16. Então ele diz que os sinais iam acompanhar aqueles que creem. Eles falarão em novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, farão sinais e prodígios no nome de Jesus. Por isso que na nossa atualidade nós não estamos vendo mais esses sinais acompanhando, porque os sinais não acompanhariam a qualquer um, mas os sinais acompanhariam somente aqueles que crescem. Por isso que hoje em dia nós temos muitas línguas, mas não vou dizer que são línguas estranhas, mas são estranhas línguas. Línguas inventadas, projetadas, copiadas, imitadas, mas não é verdadeiramente a língua que o Espírito Santo de Deus batiza o homem para fazer a comunicação do céu com a terra. Hoje nós vemos pessoas expulsando demônio, mas não demônios verdadeiros, que são potestades e principados incorporados em uma pessoa que sai no nome de Jesus, não. Ao contrário, são demônios fingidos, demônios imitados, ou até pessoas que recebem um saldo para poder imitar que está endemoniada, para mostrar que a igreja teve deslumbre, que a igreja sobressaiu, que lá tem poder, que lá tem Deus, mas é mentira. Os sinais não estão acompanhando mais os crentes da atualidade. Os crentes não estão curando mais pessoas paralíticas, enfermas, pessoas com toda a sorte de doença e enfermidade, não estão sendo mais curadas como antigamente. Porque hoje os pregadores, pastores, líderes e crentes da atualidade não estão tendo poder para curar os enfermos, não estão tendo poder para expulsar demônios, não estão tendo poder para fazer prodígios e sinais no nome de Jesus, mas estão fazendo o nome dele. Eu curo, eu prego, eu falo, eu faço, eu consigo, mas o nome de Jesus está ficando para trás. Certa feita um homem trouxe um filho que estava possesso de demônio até a presença dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem desesperado agora vai trazer o seu filho, e ele leva o seu filho à presença dos discípulos de Jesus. Os discípulos andavam com o mestre, conviviam com o mestre, viam sinais que o mestre fazia, viam prodígio que o mestre fazia, viam tudo que o mestre fazia. Mas quando trouxeram um jovem possesso de um espírito mudo e surdo até a presença dos discípulos, os discípulos oraram, mas não puderam expulsar o demônio, de maneira que o pai desse jovem levou o jovem até Jesus desesperado. E quando ele chega na presença de Jesus, ele diz: olha, eu levei o meu filho até os seus discípulos e pedi que ele libertasse o meu filho, que eles expulsassem o demônio da vida do meu filho, mas eles não puderam expulsar. Agora escuta a vergonha alheia. O homem levou o seu filho até os discípulos não expulsaram. Mas quando veio a presença de Jesus, Jesus disse: desde quando acontecem essas coisas com os teus filhos? Ele diz: olha, desde a mocidade, quando ele era jovem, o demônio lançava na água para tentar afogar, o lançava no fogo para tentar queimar, e quando ele está possuído, ele cai no chão, definhando, espumando o cano da boca, que se formos olhar no dia de hoje, a epilepsia, que muitos falam que é uma enfermidade, que a pessoa possui, que é um ataque epilético, mas não, isso é demônio, precisa de libertação espiritual. E Jesus Cristo disse: olha, espírito surdo e mudo, larga este jovem. E imediatamente a Bíblia diz que aquele jovem foi liberto. Aquele espírito surdo e aquele espírito mudo que estava no jovem, que lançava ele na água para afogar, lançava ele no fogo para queimar, espumava o canto da boca, colocando sobre a vida dele um ataque epilético, estava agora deixando aquele jovem permanente.
E sabe o que eu aprendo com isso? É que os discípulos de Jesus não tinham maturidade e autoridade com os céus, ainda que estavam com o mestre, e não puderam expulsar o espírito daquele jovem. A igreja da atualidade não está diferente. Falam do nome de Jesus, pregam do nome de Jesus, andam com Jesus estampado na camisa, anda com o frasco de Jesus estampado no carro, pode até postar papel de parede com o nome de Jesus no celular, pode colocar frases bíblicas nas redes sociais, mas como não tem maturidade, muito menos tem intimidade ou autoridade com os céus, não consegue expulsar, não consegue curar, não consegue falar em língua, uma língua batizada verdadeira, não conseguem nada, porque não usam verdadeiramente o nome certo de Jesus.